pegar o texto básico de hoje, que é 1 Coríntios 11, 26. Um instantinho, você que está chegando pode ficar só um pouquinho, um momento de pé, para nós escolhermos essa porção da palavra. É uma questão de nós, assim, podemos juntos ler a palavra. É um pequeno versículo de um texto, né? Uma parte de um texto da carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. De manhã eu pedi para repetir, à noite não será diferente, né? Então vamos ler. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até. Muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui mais essa noite, para junto glorificarmos o teu santo nome. Eu sei que tu estás aqui e a manifestação do Espírito Santo é real. Senhor, que o Espírito Santo possa passear no nosso meio. Senhor, que haja cura nesta noite, que haja alegria, paz, para aqueles que aqui estão, outros que estão participando pela live, ó Deus, que todos possam, ó Deus, ser envolvidos, impactados pelo teu poder. Usa-nos, Pai, dependemos totalmente de Ti. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Pode sentar. Esse texto aqui, né, nós falamos nas 8 horas, estamos falando, tá com calor aí, gente? Vocês estão com calor? Gente, está calor. Pode ajudar aí, porque não tem necessidade de a gente sentir calor, né? Pode sentir frio, mas calor não. Então vamos lá. Esse texto aqui, como nós lemos e participamos às 8 horas, e vamos ler agora também, ele fala da ceia. Eu não sei se todos aqui entendem o que é isso, mas isso é um comando do Senhor para que nós lembrássemos dos seus feitos. Aqui a palavra de Deus fala que o próprio Paulo, né, escreve sobre isso. É bom sempre relatar quando a gente lê, para as pessoas se situarem. Alguns já sabem, outros não, para sempre se situarem. Algo que Jesus fez para que pudesse dar uma ligação e a gente pudesse entender o seu grande amor, o grande amor dele. E hoje agora à noite, eu quero falar de um tempo de oportunidade. Pela manhã nós falamos sobre a cruz, sobre a morte e a ressurreição e falamos da segunda vinda. Mas hoje nós queremos falar agora à noite também morte e ressurreição, mas a vinda do Espírito Santo. É importante que a gente saiba que esse período, por mais que lá no final do versículo vai falar que até que ele venha e fala de uma outra etapa, mas agora eu quero falar sobre justamente esse período do durante. Entre a morte de Jesus e até que ele venha, há um período da graça. É um período de grande oportunidade que nós temos. Uma grande oportunidade de tudo que nós temos cantado, tudo que nós temos ouvido, nós temos falado, podermos assim nos apropriar. É um tempo de você poder nessa noite se apropriar do que Jesus fez por você. Amém? Então já fala para o Senhor, eu vou me apropriar da minha bênção. Hoje pela manhã nós estávamos num momento de ceia. Eu tenho certeza, estou esperando que a pessoa vai perceber isso. O Espírito Santo falou claramente que ele estava curando uma pessoa do rins. Amém. Então, olha o mover de Deus, é essa oportunidade, o tempo da graça faz essa oportunidade para nós, amém, por causa do que Jesus fez na cruz. Essa passagem é uma passagem de muita importância, porque ali Jesus estava entregando, né? Estava falando para os seus discípulos da sua entrega, estava falando do seu discípulo do propósito maior, do que a própria palavra de Deus. Hoje nós sabemos, Jesus não falou sobre isso, mas hoje nós sabemos que a palavra de Deus, desde Gênesis, o propósito maior é apontar para ele, era apontar para o Cordeiro. Porque quando o homem lá atrás, você quando vê desde Gênesis, aponta sobre a vinda de Jesus, é a oportunidade que Deus daria ao homem. O homem, quando ele falha, o primeiro casal, quando ele falhou, eles fizeram algumas tentativas, né? E foi uma só que eles fizeram, e a primeira que ele fez já fez toda errada, na tentativa de poder se voltar e poder se apresentar novamente a Deus, porque ele se escondera.
eles colocaram uma folha de figueira. E o próprio Deus vai apontar lá em Gênesis, na escrita de Moisés, que vai passar essas informações, e vai apontar que não era daquela maneira. A tentativa foi boa, mas ela não daria nenhum resultado. A gente aprende uma coisa aqui, até hoje o homem está assim, ele está fazendo tentativa para chegar a Deus. Uma das coisas que ele fala, que todo caminho leva a Deus. Eles vão botando folhas sobre si, para poder achar que há uma maneira mais fácil, mais tranquila, que a ideia dele pode chegar a Deus. Mas lá no passado, o próprio Deus disse, não é da maneira que o homem pensa. Isso não foi antes, e não será agora, e nem será depois. A maneira correta é através de uma morte de um cordeiro. E o Senhor houve o primeiro sacrifício lá no passado. Esse sacrifício foi de um animal, onde se há sacrifício, houve sangue derramado. Apesar da Bíblia não falar desse sangue derramado, mas se há sacrifício de animal, há sangue derramado. Então isso está apontando para alguém. O Deus Pai está apontando isso para a oportunidade que será dada a toda a humanidade. E esse homem agora não é vestido, é tirado aquelas folhas de figueira e é colocado veste de animais. E agora ele vai entender que essa é a maneira de se chegar a Deus. A pessoa precisa estar vestido do cordeiro. Mas o tempo passa, a palavra de Deus diz que o tempo passa. Apesar essa situação não ser tão favorável para o homem, agora entendendo qual é a situação favorável, toda a Bíblia vai mostrando que nos sacrifícios, sempre apontando para Jesus, e Hebreus diz aqui no capítulo 1, versículo 13, há muito tempo, de 1 a 3, há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-los por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita, na majestade, nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou é superior ao deles. Porque a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai, e ele será meu filho. Sabe que isso aponta, que nos mostra que todas as coisas que aconteceram, a grande realidade da resposta de Deus para o homem é Jesus Cristo. É o Cordeiro de Deus. E a palavra de Deus diz, a passagem que nós temos com esse texto básico, hoje em Coríntios, falando que o Senhor na ceia, porque hoje nós temos uma noite de ceia também, nós lemos o texto básico e dizemos, porque sempre comer deste pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte até que ele venha. Como nós estamos falando hoje, há um período aqui dentro de a vinda de Jesus e a passagem até a volta do Senhor, há um período da graça. Vai ser estabelecido um período importantíssimo para a humanidade. Mas Jesus, para estabelecer isso, a palavra de Deus diz, que o próprio João Batista, ele em João 1, 29, a palavra de Deus diz que João Batista viu Jesus. João Batista foi aquela pessoa que Deus o colocou como um propósito de ele anunciar a vinda do Cordeiro, anunciar a vida daquele que morreria no lugar da humanidade. Porque os animais, por mais que a gente possa achar que o animal poderia resolver, mas o animal não poderia resolver, porque toda vez o sangue dos animais também não era um sangue purificador, mas dava um sentido para o Cordeiro. Agora, no nascimento de Jesus, porque para ele estar na terra, ele havia nascido, o verbo se fez carne, o próprio João diz, o verbo se fez carne, habitou entre os homens com um propósito, ele veio para perdoar os pecadores, ele veio com o propósito de resgatar a vida daqueles que vão crer nele. E a própria palavra diz, todos aqueles que crerem em Jesus serão chamados filhos. É novamente aproximando, dando aquela ideia para o primeiro casal. Eles achavam que podiam chegar daquela maneira. Para chegar a Deus precisa estar com sangue derramado, precisa estar coberto por Cristo, pelo Cordeiro. E agora, na pessoa de Jesus, João Batista, que está pregoando isso, falando que as pessoas deviam se arrepender, Jesus aparece e ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo que algo ia acontecer maravilhoso, porque nesse tempo todo, como nós falamos aqui, os profetas anunciaram, mas agora o Cordeiro de Deus, Jesus, estava na terra para trazer o homem novamente a Deus. A graça estava próxima a ser estabelecida. Olha que importância. E nós temos que aproveitar esse tempo de oportunidade. A palavra de Deus diz, e nos é falado aqui, e eu quero falar um pouquinho, mesmo nessa palavra breve dessa noite, eu quero falar a você que tudo que Jesus fez foi com um propósito. Nada que Jesus fez, ou falava, ou andava, era sem nexo, era sem propósito. Fazia por fazer, não. Jesus, quando começou o seu ministério, né, o Senhor, ele foi menino, foi cuidado, depois tornou-se adolescente, passou por todas as etapas judaicas, mas agora no seu ministério, agora ao começar, ele precisava cumprir toda a lei. E por isso que João Batista vai falar, eis aí o Cordeiro de Deus, porque ele vai se permitir, ele vai cumprir a lei sendo batizado nas águas. João Batista ficou um pouco preocupado, mas ele diz que se cumpra todas as coisas. Quando ele é batizado nas águas, e aí a palavra de Deus diz que os céus se abrem, e a palavra de Deus diz, esse é meu filho amado, a quem eu me satisfaço, a quem eu tenho prazer. Porque ali estava alguém que ia mudar toda a situação da humanidade. Ali estava alguém que ia mudar a tua situação, a minha situação. Ele daria uma oportunidade para a gente, porque nós estávamos condenados, nós estávamos afastados de Deus. Por mais que a gente queira botar folha de figueira no nosso corpo, nós não conseguimos. Por mais que a gente coloque a folha de figueira da religião no nosso corpo, nós não vamos conseguir, seja a religião qual for. Por mais que a gente vai colocar filosofias, obras, nós não vamos conseguir chegar a Deus. Agora estava alguém ali que poderia dar oportunidade ao homem de chegar-se a Deus. E Jesus é esta pessoa. João Batista, ele fez o papel dele, mas ele sai de cena, o Pai de Deus diz, ele vai sair de cena, e Jesus começa a entrar no seu ministério. É coisa maravilhosa, porque a gente muitas vezes não fala isso, mas o próprio Jesus, a palavra dele é de arrependimento. Arrependei, porque é chegado o reino está sendo estabelecido. Ele tinha a mesma linguagem de João Batista, mas só que Jesus era aquele homem que tinha uma autoridade poderosa. E ele precisava mostrar às pessoas quem era Jesus. E as pessoas precisavam conhecer. Então ele começa um ministério. O ministério que ele começa no início, vocês conhecem isso, e se você não conhece, eu vou te revelar aqui através da palavra. Ele foi num casamento, ele começa um ministério num casamento. Olha como Deus ama a família. É uma das coisas, por que começou em casamento? Porque Deus ama a família. Deus ama essa célula familiar. E aí o Senhor estava ali naquele casamento, foi convidado, seus discípulos estavam também, sua mãe, certamente amiga dessa família, e estavam ali. Num dado momento, aconteceu um fato, não inédito, mas aconteceu nesse casamento, porque houve alguma falha, porque o vinho acabou, e Jesus ali vai fazer um grande milagre. Há uma conversa entre Jesus e Maria, porque ele vai falar que o estabelecimento do propósito não é feito por pessoas, mas na vontade do Pai. E a gente tem que aprender em todas as coisas com Jesus. A gente tem que aprender até nesse momento em que alguém quer exigir de nós alguma atitude, a gente tem que saber se aquela atitude está na vontade do Pai. Porque tudo que Jesus faz é ensinando. Por mais que a gente ache que foi apenas uma palavra jogada ao ar, Jesus disse, mulher, não é chegado o momento ainda. Não é hora, mas logo depois ele faz. Por quê? Mas por causa da palavra dela, sim, com todo respeito. Mas agora ele estava determinado para aquilo que o Pai falou ao coração dele. Amado, pega essa palavra aqui. Você tem orientação, você tem coisa para resolver essa semana, tem coisa para resolver esse mês. Não é verdade? Então, o mês se começando, o mês de abril, né? Esse mês é um mês muito marcante, muito importante para mim. Porque sempre quando chega o mês de 1º de abril, eu lembro do meu namoro com a minha esposa. Não vou contar, não. Mas eu sempre lembro do meu namoro com a minha esposa, porque foi em 1º de abril. Então, quando começou o dia, 1º de abril, eu lembrei do fato, né? Mas, graças a Deus, Deus é bom. Então, o que acontece? Alguns ficaram curiosos. É que eu terminei e consegui voltar com a minha esposa, é isso. Graças a Deus, né? Então, só para ter uma ideia, o que aconteceu no 1º de abril? Eu terminei com a minha namorada e no outro dia eu voltei e falei, não, era 1º de abril, era brincadeira. Foi isso. Por isso, sempre 1º de abril eu lembro desse fato, né?
Então, o Senhor Jesus, ele começa a estabelecer algo e a gente aprende. A gente tem que aprender com esse fato de Jesus. Porque se é ele que vai dar a solução para o homem, é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas vai ajudar o homem nessa caminhada, porque há um tempo aqui. Então vai ajudar o homem na caminhada, a gente tem que aprender com o que ele fez. Então quando você precisar de uma orientação, precisar de algo, e alguém está te impulsionando, está te empurrando, faz, é agora, você espera, eu vou orar. Irmãos, se a gente fizer isso, nós vamos ter mais sucesso do que derrota. Então, você falar para o seu irmão assim, me ajuda a pregar, porque você vai profetizando, você vai recebendo também. Você fala, entendeu? Faça isso. Quando você precisar tomar uma decisão nesse mês de abril, não tome apressado para o outro dia não falar que você se arrependeu. Né? Você faz certo, ore ao Senhor, porque você vai ter os melhores resultados. Quando Ele faz, porque Deus determinou, e Ele manda que coloque água nas talhas, e você sabe que houve um grande milagre. Porque aquele homem foi levado ao mestre-sala, e aquele homem que era responsável, quando começou a servir aquela água, ele viu água, mas quando ele serve é o melhor vinho. Então o Senhor mostra, ele começa a mostrar que o propósito dele, além de salvar, que é o maior propósito, é te ver feliz. Ele quer você feliz. E hoje, em nome de Jesus, vai ser liberada uma unção de alegria no seu coração. Você vai ser fortalecido a lá maior com a alegria do Senhor, que vai ser tua força. Amém? Então, o projeto, o propósito de Deus, ele vai acontecendo em muitos milagres, né? E vocês cantaram agora, né? Se o sol se pôr, essa música estava na minha cabeça, nesses estudos que eu estava fazendo. E aí agora eu vi à noite, vocês cantando se o sol se pôr, se a noite chegar, né? Tu és o Deus que me guia. Então é bom, mas é isso que o Senhor quer. Ele quer ser o teu guia. Então se você tem outro guia, hoje eu te aconselho, deixa esse guia de lado e siga Jesus. O sucesso está em Senhor, a resposta está em Jesus, a salvação está em Jesus. E aí a palavra de Deus diz que esses milagres maravilhosos aconteceram num período que Jesus estava exercendo o seu ministério. Muitas coisas ele fez, muitas escritas foram feitas e outras nem foram colocadas. Mas por quê? Porque até hoje Jesus está fazendo milagre. Nós não falamos de um Deus morto. Nós vamos rememorar sua morte, mas o nosso Deus está vivo. É tão gostoso falar de um Deus que está vivo, que é real, que está aqui presente, que conhece o seu nome, conhece o teu jeitinho, e diz, olha, eu já tenho algo preparado para você nessa noite. É bom a gente saber disso. Porque imagina você falar para um Deus que você nem sabe se ele existe. Aí você pode perguntar, pastor Pedro, como você sabe disso? Porque um dia nós o encontramos. Um dia ele parou na nossa frente também. Assim como João Batista o viu, um dia o Senhor nos fez vê-lo como ele é, o poder dele. Mas como é isso? Foi visível ou não? Foi pela fé. A gente viu Jesus através da palavra. A palavra, a fé vem pelo ouvir. E ouvir, ela traz fé. E essa fé gera o nosso coração. E a gente começa a perceber que realmente temos que tirar a folha da figueira. Aquelas vestimentas que não vão nos dar solução. E confiar nesse Deus. E eu quero dizer a você, confia nele. Confia, fica tranquilo. Pode confiar. Há uma música que diz, encontrei um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Ele não vai te decepcionar. Pessoas decepcionam, pessoas te deixam para trás, mas Jesus não vai te decepcionar. É maravilhoso sabermos disso. E a palavra de Deus diz que todo o milagre que ele fez, nós vamos observar que ele precisava ir para o seu propósito. O propósito teria que ser cumprido. E justamente, ele deixou muitas informações para os seus discípulos. A palavra de Deus diz, nos capítulos do Novo Testamento, vai falar de muitas informações que ele foi deixando para os seus discípulos. Seus discípulos começaram a ficar preocupados. Teve um que até se exaltou, não, mas ficou mais afoito e disse, não, Senhor, não vai acontecer isso. O Senhor o repreendeu, disse, não, vai acontecer sim, vai acontecer. Eu vim para esse propósito, eu vim para morrer na cruz. Eu vim para que as pessoas pudessem ter uma solução, porque o problema da eternidade do homem é muito sério.
O homem não sabe, o homem não tem entendimento. Por isso, quando Deus falou para o homem, quando estava no jardim, não coma desse fruto do conhecimento, porque você não tem a capacidade de ter um entendimento sobre o mal. Você não tem. Ele foi enganado, e até hoje nós não temos a capacidade de entender o mal. Por mais que a gente conheça um pouco, nós não temos a condição de entendermos o que é o mal, o que são ações do mal. Nós não temos essa ideia, mas Deus tem. E Deus quer livrar o homem dessa situação. A condenação entrou em toda a humanidade por causa desse casal. Há um DNA em todos nós de pecado. E ele precisa ser acertado. Por isso a palavra de Deus diz que, por isso a palavra de Deus vai falar em João, que eu já até falei esse versículo, todos aqueles que receberam, Deus deu-lhe poder de serem feitos filhos. O que é isso? É mudado o DNA. O nosso DNA é mudado. Nós continuamos pecadores, mas nós nos tornamos uma nova criação. E essa nova criação nos dá uma possibilidade que antes nós não teríamos. É só através de Jesus. Mas ele precisou fazer alguma coisa para dar essa condição a você, para dar essa condição a mim, para dar a condição a toda a humanidade que crê. Essa oportunidade é dada para todas as pessoas. Mas ele precisava ir para a cruz. E ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz. Ele não negou, não. Foi difícil? Foi. Foi difícil. Porque o Senhor sempre mostra que diante de problemas, as pessoas sofrem diante do problema. Não que Jesus desistiu, o Senhor ficou com medo, não. Ele disse, sou eu que estou me entregando. Ele mesmo falou, sou eu que estou me entregando. Eu que estou me colocando. Eu vim para isso. Mas a gente mostra que no momento do Getsêmani, o Senhor, ele fala para os discípulos, está ali um tempo com ele, e ele vai falar, Pai, se for possível, passa de mim esse caso. Mas que não seja feita a minha vontade, a sua. Sabe que o Senhor está mostrando, está só nos ensinando. O Senhor não está desistindo de nada, Ele está nos ensinando. Que é nos momentos mais difíceis da nossa vida. No momento em que você chora, você tem que falar, Senhor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade, porque sempre será melhor. Porque às vezes a gente não entende certa resposta. A gente pode não entender no momento de aflição, a gente não entende. Por que aconteceu isso? Por que foi assim? Senhor, faça a tua vontade. E a vontade de Deus é que ele cumprisse o propósito. Ele sai depois de alguns momentos dessa oração, ele chama os discípulos e diz, já é chegado o momento. E ele foi preso, a palavra de Deus diz, e passa uma situação muito dolorosa. Nós já sabemos sobre isso, mas se você não sabe, é difícil achar que no Brasil alguém não saiba essa história. Ele vai apanhar muito, ele vai sofrer muito, mas se ele fica calado, como cordeiro mudo, ele foi ao matadouro, ele não reclamou. Ele não disse ai, ele começou a suportar aquilo porque ele precisava fazer isso por você e por mim. Às vezes nós levamos uma afronta e ficamos decepcionados. Eu quero dizer o seguinte, Jesus também foi afrontado, foi cuspido, foi debochado, fizeram bullying com, hoje a gente fala assim, né? Fizeram bullying com Jesus e ele ficou calado. Ele disse, eu vou aguentar tudo isso, porque algum dia, aqueles que vão crer em mim, vão passar essa situação. E eu vou vencer por eles. Amém. Até o bullying Jesus venceu por você. E aquele momento agora vai para o momento mais crucial, que ele vai para a cruz. E ali ele é pendurado na cruz. E eu não quero nem falar o nível de dor que Jesus passou. Mas foi terrível. Se você fizesse estudo, todo o corpo, o que aconteceu com o corpo, com a área interna de Jesus, tudo, foi muito sofrimento. Mas Jesus estava ali na cruz cumprindo o propósito. E a gente fala sempre daqueles dois homens, né? Falei hoje de manhã, quero fazer essa referência novamente. Estava dois homens ali e um deles, ele não teve o entendimento, mesmo estando ali por razões certas. Jesus estava como inocente, ele foi trocado por um homem chamado Barrabás. Ele foi trocado. O próprio Pilato diz, vocês escolhem, e os judeus escolheram que Jesus fosse para a cruz, Barrabás fosse solto, sabiam que ele era inocente, mas tudo isso estava no plano de Deus. Tudo isso estava no propósito de Deus. Ele vai para a cruz, e antes da sua morte, acontecem muitas coisas, e entre elas, uma das pessoas não entendeu aquele homem que estava ali no meio, que era Jesus. E ele perdeu uma grande oportunidade. E é isso que eu quero também falar com você. Hoje você pode estar aqui ouvindo essa palavra e o Senhor está te dando uma grande oportunidade. Você já pode ter ouvido falar de Jesus, até visto alguma manifestação de Jesus, mas Jesus quer entrar no seu coração. Do outro lado,
A palavra de Deus diz que há um outro homem que diz: Senhor, olha, lembra de mim quando tu entrar no teu paraíso, entrar no teu reino. Porque Jesus falava sobre o reino. E a palavra de Deus diz que Jesus libera uma palavra para ele de esperança, de confiança e certeza. Eu quero falar outra coisa para você. Com Jesus você tem a certeza da salvação. Não vai ficar com dúvida nenhuma. E aquele homem, Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus ia vencer a morte, porque ele houvera falado que ele ia vencer a morte. Ele ia passar pela morte, porque ele precisava morrer por toda a humanidade. Ele precisava morrer por você, por mim e por toda a humanidade. E ele vai à morte. Ele sente no seu corpo todas as dores. Ele sente no seu corpo qualquer nome que você possa dar de enfermidade, de dor da alma, tudo Jesus sentiu. Como eu falei, desde o mais simples, do bullying, que a gente pode falar assim, das coisas mais terríveis que o homem pode ouvir. Ele ouviu coisas terríveis, fizeram chacota dele, fizeram: você é o rei dos judeus, bateram nele, colocaram coroa, tudo que às vezes a gente passa nesta vida. Porque você tem que entender que o amor de Deus é tão grande, que além da salvação, que é a coisa mais importante, ele vai pegar as pequenas coisas que podem te paralisar. Jesus não quer que nada te paralise. Você tem que entender que o amor de Deus é para que você fale: Senhor, o que tu fizeste por mim, eu não vou parar por causa disso. Eu não vou parar por causa dessa palavra. Porque tu tens um projeto para mim. Diga aí: Deus tem um projeto para a minha vida. E nada vai me paralisar. Porque Jesus levou até essa palavra que veio contra mim. Fala: Jesus levou na cruz até esta palavra que veio contra mim. É isso que Jesus vai levar na cruz. Tudo. Mas ele precisa vencer. E ele morre. A palavra de Deus diz que morre. Graças a Deus. Graças a Deus que Jesus morreu. Porque era importante que ele morresse. Porque estava substituindo toda a humanidade ali. Mas a palavra de Deus diz que aconteceram outros fatos anteriores que nós não vamos agora relatar, né? Mas ele foi colocado no sepulcro. E no domingo, quando algumas mulheres foram levar ali algumas especiarias, a palavra de Deus diz que elas se admiraram, porque elas queriam resolver uma situação. E quando elas chegaram naquela manhã de domingo ali, o sepulcro estava aberto. Claro que a Bíblia mostra que elas ficaram um pouco espantadas, porque certamente elas não lembravam do que Jesus falou, porque Jesus falou para os discípulos. E quando ela chega ali, o corpo de Jesus não está mais ali. Jesus havia vencido a morte. Jesus ressuscitou. Ele não ressuscitou como um espírito, é bom avisar isso. Jesus, ele ressuscitou com um corpo agora, vencendo a morte, um corpo agora que glorificado. E agora a palavra de Deus diz que ele não está ali, mas um anjo fala: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou? Ele está vivo. Irmãos, quando a gente fala dessa vida, é essa vida que Jesus morreu por você, para te dar essa vida, essa segurança. Você não pode perder esse tempo de oportunidade. Há um tempo de oportunidade que Deus abriu para nós, chamado tempo da graça. O tempo de oportunidade, para que todo homem possa ouvir essa palavra e deixar Jesus entrar no seu coração. Às vezes você se prende. Quantas vezes a gente fala do amor de Jesus e as pessoas falam assim: a minha família, ela vem de tal religião, e eu sigo a religião dos meus pais. E a gente fala: mas não é a religião, é Jesus. É Jesus que salva. A minha família também veio da religião cristã. Aí você pode dizer: então você não precisa aceitar Jesus. Não. Até quando eu tive o entendimento, mesmo que a minha família veio do entendimento de Cristo Jesus na vida deles, meus avós, meus pais, né? Mas um dia eu também tive que fazer a minha decisão. Eu não posso chegar diante de Jesus e falar: Jesus, eu vim aqui com a folha de figueira diante de ti, porque meus pais eram cristãos, meus pais eram presbiterianos, e agora eu quero fazer a folha de figueira chamada presbiteriano. E Jesus disse: você não pode chegar assim na minha presença. Por isso você não pode falar isso para Jesus.
Não se apegue, eu vou ficar aqui, eu gosto de Jesus, eu amo Deus, mas eu vou ficar aqui com a minha folha de figueira. Arranca isso. Coloca o sangue de Jesus. Deixa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo entrar dentro de você. Ele venceu, ele agora é assunto aos céus, e a palavra de Deus diz que ele promete que o Espírito Santo virá. É esse tempo que foi aberto para nós, um tempo de oportunidade. E o Espírito Santo está na terra hoje. Jesus está no céu, o Espírito Santo está aqui. Está aqui para poder marcar você como filho de Deus. Aqueles que já estão marcados têm que manter uma atitude. Eu queria falar isso brevemente. Quando nós entramos pela porta, nós somos salvos pela graça, nós precisamos mostrar uma transformação. Isso é importante. Você tem que mostrar a transformação que Jesus fez em você. Porque é assim que as pessoas vão conhecer a ação de Cristo, através das nossas vidas. Por isso tem pessoas que, anteriormente, eles fumavam, às vezes eles se drogavam, às vezes gente boa, quando a gente fala assim, não que essas pessoas que fumavam ou se drogavam não fossem gente boa. Às vezes a situação de se drogar foram problemas. A gente escuta tantas histórias, situações de pessoas que, quando novas, elas apanharam os seus pais, elas sofreram situações, as suas histórias, às vezes não é só tão linda história que você teve na sua vida, pais bons que cuidaram de você, que botavam a comidinha no prato, na boca, mas tem crianças que na hora de não come, levam um tapa na boca e joga a comida, come aí e acabou, e essa criança vem traumatizada, vem marcada, entra nas drogas. Então, quantas pessoas às vezes entram nas drogas por causa de problemas? Às vezes foi oferecido, mas às vezes foi por causa de problemas. Às vezes a pessoa entra na prostituição por causa de problemas. A gente não pode sair julgando pessoas. Jesus mostrou isso, quando Jesus esteve na terra, ele deixou que todas as pessoas chegassem a ele. E todos os tipos de pessoas chegaram a ele, e Jesus sempre dava uma palavra de esperança e transformava essas pessoas. E dizia o seguinte: vai agora e não peques mais. Não entre nesse ciclo vicioso, não deixe voltar a essa situação, porque ela é perigosa para você. E as pessoas, para não entrar, o que elas faziam? Seguiam Jesus. Naquele período, seguiam Jesus. Por isso você vai observar, tem muitas que seguiam Jesus pelo interesse da comida, mas será que eram todos? Não. Não eram todos. Muitos seguiam Jesus porque o amavam, queriam ouvi-lo, queriam aprender com ele. Era bom estar com ele. Porque se sentisse uma dor, ele curava. Uma palavra, a palavra dele vinha com autoridade, mudava os corações. As pessoas voltavam felizes para casa, tinham força para trabalhar. Você às vezes não pensa nisso. A vida de Jesus na terra era assim, para ele deixar um exemplo como seria se aqueles que vão confiar nele. Ele disse: eu preciso ir embora, eu preciso cumprir. Ele cumpriu. E ele enviou o Espírito Santo, sabe para quê? Para dar continuidade àquilo que ele fez. Por isso hoje, Jesus ainda está realizando. Jesus está aqui para realizar o grande projeto na sua vida, te salvar. Agora, dar continuidade a esse projeto na sua vida, porque você tem uma vida para viver. Jesus não quer que você aceite ele pensando que vai morrer amanhã. Não. Ele disse que vai te dar vida e vida abundante. E nós vamos pedir a Deus para vivermos, amém? A gente não vai olhar os problemas, porque uma das coisas que é importante você fazer é não ficar olhando os problemas que estão ao nosso derredor. Há muita coisa acontecendo, mas se a sua visão estiver nos problemas, você vai ter dificuldade. Por isso, no momento da dificuldade, no momento da necessidade, olha para esse Senhor que está vivo, está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Mas sabe o lugar principal que Ele está? Dentro do seu coração. Então eu posso estar no metrô, eu posso estar na rua, eu posso estar no meu colégio, na faculdade, eu vou ter a presença dele aqui. E quando eu falo com ele, ele me escuta. Eu quero dizer, o Deus que você serve, ele tem ouvidos para ouvir e mãos estendidas para abençoar. Mas você vai fazer isso como? Em nome de Jesus. Porque você começa a entender que tudo vem através desta graça, que é próprio Jesus. Que Ele vai te trazer restauração e vai te dando resultados. Você agora sabe que com essa presença de Deus na sua vida, você já tem a certeza da salvação.
E nesse tempo, o dia que Jesus vier nos buscar, nós iremos. Se Ele nos chamar, nós estaremos morando com Ele. Nós não precisaremos ir para uma cruz e falar, Senhor, lembra de mim. Você já faz parte do reino de Deus. Isso temos que ter certeza. No momento que você aceitou Jesus, você já é cidadão dos céus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é uma nação santa, faz parte do povo adquirido. Então a gente começa a aprender isso. Agora, a palavra de Deus diz que essa transformação precisa dar, né, uma demonstração. Então é aí que a gente pede a Deus ajuda. É nesse momento que o Senhor vai nos limpando. E sabe o que limpa você? É a palavra. Vós sois limpos pela palavra que você tem dado. Então, uma maneira de... Por que nós nos encontramos aqui? Para ouvirmos a palavra juntos. Mas também precisamos dar continuidade nisso, porque cada dia tem o seu mal. E amanhã eu preciso me estabelecer, me firmar com a palavra, para eu fortalecer minha vida, porque quando vierem os problemas, amanhã você vai vender, amanhã você vai estudar, amanhã você vai levar filho para o colégio, amanhã você vai atravessar a rua, amanhã vai acontecer tantas coisas, e aí você vai estar atento, mas também já colocando esse dia diante do Senhor. A sua fé é estar estabelecendo um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Então, o Senhor diz, além da salvação que eu estou te dando, eu ajudo você na caminhada. Por isso você precisa falar com o Senhor hoje. Senhor, entra no meu coração, mas ajuda na caminhada, Ele vai te ajudar. Mas o mais importante é tê-lo no seu coração. Se hoje o Espírito Santo falar ao seu coração, não faça nenhuma resistência, deixe ele entrar. Vai ser uma bênção, vai ser transformação, vai ser bênção na sua casa. E aí se houver algum mal, que a palavra de Deus diz, desde lá de Gênesis, vocês não têm capacidade de enfrentamento com o mal. O homem falhou e hoje nós temos várias consequências, mas Jesus também nos protege do mal, porque quando ele morreu e venceu a morte, ele também venceu o inferno e pisou na cabeça de Satanás. Satanás é vencido, Deus é o Todo-Poderoso, Jesus é o Todo-Poderoso, o todo poder está no seu nome. Então quando você chama o nome de Jesus, a sua casa é limpa. Você de repente não tem essa experiência, mas você pode ter sua casa limpa. Eu já contei aqui, e já estou terminando a palavra, para nós irmos para a ceia. Eu conto aqui um fato que nós passamos, né? Eu contei do meu filho de manhã, mas vou contar um outro fato. É que nós estávamos, quando nós nos casamos, tem muitas coisas, mas quando nós nos casamos, nós entramos numa casa. O senhor diz, sempre quando você comprar uma casa, quando você for morar numa casa, apresenta essa casa a Jesus. Apresenta a Jesus. Porque nós não temos a ideia do mal, mas Jesus conhece todas as coisas. E a proteção de Jesus, além de nos dar certeza e esperança da salvação nele, nós podemos viver uma vida de segurança aqui, porque o maligno não nos toca, ele não pode nos tocar, mas a gente às vezes não sabe o que aconteceu. Quando nós fomos para uma casa, nós conseguimos quase perto do casamento, o apartamento, e fomos para esse apartamento. Nos mudamos, passamos nossa lua de mel, voltamos e passamos a viver naquela casa. Logo nos primeiros dias morando ali, na primeira noite, a Marise nunca falou que tinha pesadelo, nada. E a Marise teve pesadelos. E ela falou, quando acordou, falou, amor, eu tive pesadelo. Eu não tenho pesadelo. Né? Aí eu falei, é estranho. Aí eu falei, então vamos ver isso aí. Aí chegou na outra vez, ela sentiu aquela situação novamente. Eu falei, não, aí está acontecendo alguma coisa. Como eu já tinha sido ensinado por pastores, por isso é bom esse convívio, troca de experiência. Irmão, na tua empresa você não aprende com quem mais sabe? A nossa experiência não é que você não tenha valor, mas a nossa caminhada nos traz algumas experiências para nós passarmos para vocês. E outros também, às vezes, têm um pouco mais de experiência e ajuda, um ajudando o outro, um dando suporte ao outro. Porque às vezes você está começando, você não sabe muitas coisas. Então, seguir Jesus, tem que continuar na caminhada com Jesus, para você ser ajudado. E aí eu já tinha esse entendimento. O meu pastor me deu esse entendimento. E eu falei, tá bom, vai dormir. Aí ela dormiu, não falei nada com ela. Aí eu levantei de noite e abri a porta, fechei a porta do quarto.
e não acendi a luz e fui até a sala. Quando eu fui na sala, eu senti arrepios. Eu comecei a sentir arrepios. Sabe aquela vontade de você correr dentro da sua própria casa? Isso aconteceu comigo. Tem que ser sincero. A vontade era correr, fechar a porta do quarto e ficar debaixo da coberta. Quando a gente tem medo, parece que a gente acha que a coberta nos protege, não tem? A gente tem um negócio, fica debaixo da coberta, o que a coberta vai proteger? Mas é uma defesa, né? E aí eu fiquei ali, eu falei, não vou correr. Eu não vou correr. A perna diz, corre. A mente diz, você não vai correr. E aí eu comecei a orar. Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei quem morou aqui. Só falei assim, eu não sei quem morou aqui. Nessa casa nós estamos há 2, 3 dias só. Mas minha esposa está tendo pesadelo. E eu estou sentindo essa pressão aqui. Eu falei, aí eu levantei a mão, que o meu pastor era jovem, 28 anos, né? Aí eu levantei minhas mãos e falei, em nome de Jesus. Né? E eu digo sincero, eu estava numa luta ainda com vontade de sair. Eu estava falando em nome de Jesus, mas a vontade é sair. Mas o nome de Jesus nos garante muito, irmãos. É muito bom isso. Eu disse, em nome de Jesus, todo o mal que está nessa sala, saia em nome de Jesus. E eu fui dando passo para trás para continuar orando, né? Aí eu olhei para a cozinha, em nome de Jesus. Aí eu fui orando a casa. Em nome da cozinha, quem tiver nessa cozinha, saia também pela janela, saia em nome de Jesus. Aqui nesse corredor. Aí é uma casa pequena, mas de 3 quartos. Aí eu falei, nesse quarto, no banheiro, fui expulsando. Aí chegou no último quarto, irmão, eu estou sendo sincero, porque foi uma luta, era muito novo, mas estava passando sentindo aquela pressão na casa. Aí eu abri a porta, e no meu quarto também, e a Marisa, não vai ter mais isso, é em nome de Jesus. Mas falei baixinho, para acordar minha esposa. Aí falei assim, filho, em nome de Jesus. Entrei e fiquei, Senhor, muito obrigado. Né? Eu passei essa luta, o coração batendo forte. Nunca mais a pastora teve pesadelo. Mas aí, no outro dia, eu fui olhar, eu estava andando na casa. Na minha casa, nessa casa que eu morei, era taco. Vocês sabem o que é isso? Taco, né? É uma coisa antiga que todo mundo tira agora. Ninguém quer taco em casa, né? Para ter taco tem que ter sinteco, né? Para ficar. Não, taco com sinteco é muito bonito, gente. Botar um sinteco fica legal, né? Mas aí eu comecei a ver a casa toda manchada de pretinho. Aí que eu reparei. Depois da oração, olha, eu entrei na casa, nós botamos nossos móveis lá, não vimos nada. Quando eu orei, expulsei, Deus abriu nossos olhos. Aí eu comecei a ver mancha, daqui a pouco eu vi um tridente, pequenininho. Aí eu falei, olha aqui. Eu falei, quem morou aqui fazia alguma coisa, porque tinha binga de cigarro, que deixava no próprio chão. Era bingas de cigarro que queimava o taco. Então havia uma ação espiritual. Então, o bom de ter Jesus, que quando a gente chama o nome dele, o mal tem que sair. O mal tem que sair, não tem jeito. Essa é a garantia. Então não fica longe de Jesus, não. Por isso a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer memória disso. Porque a entrega da nossa vida a Ele foi algo muito especial. Um dia nós vamos morar com Ele. Mas enquanto esse dia não chegar, nós vamos viver uma vida de experiências com Ele. Experiências positivas. A nossa experiência, mesmo as experiências que a gente sente com problema, no final sempre será vitória. Sempre Deus tem o melhor para você.